A amante do meu marido tomou posse de nossa empresa e mandou os seguranças me arrastarem para fora. Eu me virei e sorri. Ela perguntou o motivo da felicidade e eu disse que em breve ela descobriria. Tirem ela daqui agora. A voz de Beatriz cortou o ar como uma lâmina. 2 seguranças pegaram meus braços. O saguão inteiro se virou. Eu conhecia cada rosto ali. Gente com quem virei noites, gente que me viu montar essa empresa do zero com o Carlos, meu marido. E mesmo assim, ninguém se mexeu. Ninguém. Senti o puxão no casaco. O chão pareceu mais frio. Meus sapatos arrastaram pelo mármore. Beatriz ergueu uma pasta azul, exibindo-a como um troféu. Procuração. Tudo dentro da lei, disse ela sem olhar nos meus olhos. Eu me virei para ela. Sorri, pequeno, firme. Beatriz franziu a testa. Por que você está sorrindo, Ana? Em breve você vai descobrir, respondi, e deixei que me empurrassem até a porta. O sol de fim de manhã bateu no meu rosto quando me soltaram na calçada. A rua estava barulhenta. Minhas mãos tremiam, mas meu coração estava calmo. Doía, claro que doía. Não era só a queda, era a humilhação pública, o olhar dos funcionários, a ausência do Carlos. Ele não teve coragem de aparecer. Nada ali era surpresa. A primeira rachadura veio semanas antes. Cheiros diferentes no carro, mensagens apagadas no celular do Carlos, reuniões fora de hora. Eu dizia a mim mesma que era cansaço, que era pressão, que era fase. Mas o corpo percebe o que a mente tenta negar. Meu sono ficou curto. Comecei a observar, silenciosa, sem cena, sem grito, só vendo. Numa madrugada, sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá e refiz a história da nossa empresa na cabeça. Lembrei do primeiro contrato, do protótipo que falhava, do cheiro de café queimado, do jeito como eu prendia o cabelo para digitar o código. Lembrei das planilhas, das fórmulas, dos rascunhos guardados em pastas velhas. Lembrei do que de fato tinha valor ali e entendi o que precisava fazer. Na manhã seguinte, procurei a doutora Laura, a advogada em quem eu confiava. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, anotando, e disse poucas coisas, diretas. No final, falou: Vamos proteger o que é seu, Ana. Criamos uma holding em meu nome. Nada espalhafatoso. Documentos assinados com calma. Transferi a propriedade intelectual, marcas, fórmulas, código, desenhos técnicos, manuais de processo, tudo o que passou pelas minhas mãos e cabeça. Fiz sessões limpas com registro, depositei provas, arquivos lacrados, relatórios de autoria, assinatura temporal. Guardei cópias em locais diferentes. A doutora Laura trouxe 2 testemunhas de confiança, sem pressa, sem barulho. Ao mesmo tempo, contratei uma auditoria silenciosa. 3 pessoas que já me ajudaram antes: Daniel, o analista-chefe, Isabel e Gabriel. Pediram extratos, notas, contratos com fornecedores, lançamentos de cartão corporativo, relatórios de viagens. Eu tinha acesso a quase tudo. Organizei pastas, criei cronogramas, dei a eles uma sala discreta num prédio próximo. Eles trabalharam em silêncio por 2 semanas. Mandavam atualizações em arquivos sem nome chamativo, em horários alternados, e eu aprendi a respirar de novo. Enquanto isso, mantive a rotina. Chegava cedo, cumprimentava todos, participava das reuniões e observava. Beatriz começou a aparecer mais. Primeiro como consultora, depois assessora, por fim, peça-chave. Tinha olhos frios e um perfume doce que deixava rastro no corredor. Eu a olhava e pensava: você não conhece minha história. O dia da queda começou com a mensagem do Carlos. Reunião extraordinária às 10 horas. Respondi: ok. Vesti uma blusa simples, prendi o cabelo, peguei meu caderno de capa gasta, o do primeiro desenho do nosso produto, e fui. Quando cheguei, Beatriz já estava no lugar dele. Sorriso de vitória, postura de quem acredita que venceu. Ela ergueu a pasta, disse palavras bonitas, cheias de termos jurídicos, e no meio soltou: a partir de hoje, eu assumo a direção executiva. Carlos não olhou para mim. Em pé, ao lado dela, virou parede. Quem olhava de fora podia achar que aquela decisão era grande demais para mim, que eu iria quebrar. Eles só não sabiam que o movimento verdadeiro já estava feito. Você não vai ficar, Beatriz decretou, como quem dispensa uma temporária. Seguranças!
Foi quando sorri. Pequeno, contido, mas inteiro. Em breve você vai descobrir. Do lado de fora, sentei num banco. O celular vibrou. Era a doutora Laura. Tudo concluído e registrado. As licenças agora dependem da sua anuência. Logo depois, outra mensagem. A auditoria achou coisas. Vamos falar hoje. Fechei os olhos e respirei. Não era sobre atropelar ninguém. Era sobre recuperar a mim, sobre colocar a verdade de pé, sobre proteger o que construí com minhas mãos, minhas noites em claro, minhas lágrimas escondidas. Liguei para 3 pessoas. Primeiro para Sofia, nossa líder de atendimento. Ela atendeu chorando. Eu vi tudo, Ana. Eu sinto tanto. Calma, interrompi. Faz uma coisa por mim. Documenta cada ordem que mude processo sem passar por mim. Guarda prints do painel de reclamações e não fala disso com ninguém. Eu faço, prometo, ela disse fungando. Depois liguei para Miguel, cliente antigo, leal ao meu trabalho. Expliquei que a licença do produto dependia de mim. Pedi que qualquer teste novo ficasse isolado, sem assinatura, até segunda ordem. Miguel topou na hora. Confio em você, Ana. Mantenha-me informado. Por fim, chamei Javier, ex-colaborador brilhante, demitido meses antes por Southern Age. Questionar gastos. Quero te encontrar hoje. Um café rápido. Tenho uma proposta. Passei na papelaria, comprei um caderno novo e um envelope pardo. Escrevi no topo. Linha do tempo. Anotei a hora em que fui retirada. Listei nomes, cargos, frases ditas. Colei com fita o comprovante da transferência da propriedade intelectual. Coloquei dentro do envelope, junto com um pendrive. Meu kit de guerra limpa. Só fatos. Voltei para casa antes do almoço, abri a gaveta e tirei uma foto antiga. Eu e Carlos, no nosso primeiro escritório, sorrindo com caixas empilhadas atrás. Apertou o peito. A gente se perdeu no caminho. Ele escolheu se perder. Eu escolhi me encontrar. À tarde, fui até a sala da auditoria. Daniel me recebeu com um aperto de mão firme. Está maduro, disse abrindo a planilha. Havia lançamentos estranhos em cartões, contratos com fornecedores criados às pressas, pagamentos fracionados, reservas de hotel em nome de consultas técnicas, que na prática eram fins de semana em resorts. E havia e-mails, muitos e-mails, conversas misturando trabalho e romance, decisões fora dos canais, documentos internos enviados para contas pessoais. Vamos formalizar, falei, voz mais firme do que eu imaginava. Sigilo total até o momento certo. Claro, respondeu Daniel. Já preparo relatórios para bancos e para quem precisa saber antes. Saí com uma pasta discreta e uma decisão. Eu não ia brigar dentro do prédio que me expulsou. Ia agir fora, com luz, com papéis, com as pessoas certas. Liguei para o gerente de crédito, Roberto. Expliquei que havia mudança de comando sem formalidade adequada, que contratos podiam estar em risco. Pedi revisão de limites até segunda ordem. Do outro lado, silêncio. E vamos analisar. Dúvida é freio. Era o que eu queria. Enviei recados para fornecedores estratégicos. Carla, Pedro, Lúcia. Pedi que aguardassem qualquer pedido acima do normal. Usei poucas palavras. Ninguém quer cair com o navio furado. E o casco já tomava água. No fim do dia, recebi um áudio do Carlos, curto, frio. Você passou dos limites, aqui você não volta. Ouvi sem tremer. Respondi com uma linha. O produto não sai sem minha licença. Enviei, silenciei a conversa e virei o celular. À noite, sentei no sofá com o caderno novo aberto. A mão doía de escrever pela primeira vez em muito tempo. Dormi com a sensação de que, apesar de jogada para fora, eu tinha o que mais importava. A verdade organizada. Acordei cedo, vesti roupa clara, prendi o cabelo, encontrei Javier, no café de sempre. Ele chegou alerta, meio desconfiado. Eu sei por que você foi cortado, falei, abrindo a pasta. Você questionou números. Tinha razão. Quero você comigo do lado de fora. Não para derrubar ninguém, para reconstruir, para provar o que é certo. Javier folheou os papéis, respirou fundo e sorriu de leve. Eu topo. O celular vibrou de novo. Mensagem da doutora Laura. Já peticionamos. A liminar pode sair a qualquer momento, e a carta aos acionistas está pronta. Fechei os olhos e,
Agradeci por dentro. O palco lá dentro parecia da Beatriz, mas a luz logo mudaria de direção e eu estaria pronta. Levantei do café, paguei, ajeitei a alça da bolsa e caminhei para o dia como quem pisa no chão que plantou. Ninguém me devolveu o crachá. Tudo bem. Eu tinha algo melhor. A chave do que sustenta a casa. E ainda ouvia a pergunta da Beatriz no saguão. Por que você está sorrindo? Sorri de novo, sozinha na calçada. A resposta seguia a mesma. Em breve ela vai descobrir. Sobe o botão. De compra. Agora a voz da Beatriz estourou no viva voz do celular da Sofia. Eu escutava do banco de trás do carro estacionado a 2 quadras do prédio. Se alguém falar em licença, está demitido. Ouvimos um silêncio duro do outro lado. Depois, um sim, senhora, abafado. Sofia sussurrou, quase sem ar. Ana, ela quer abrir o carrinho hoje, mesmo sem a sua anuência. Não abram nada. Falei baixo, firme. Documentem prints, e-mails, horários e saiam de perto de qualquer coisa que envolva assinatura ou chave de liberação. Entendido? Desliguei. Por um segundo, fechei os olhos. Senti o peso do que estava em jogo. Não era só um produto. Era o coração do que eu criei. Peguei o caderno Linha do Tempo e anotei. 9 horas. Ordem verbal da direção. Lançar sem licença. O dia correu num ritmo de respiração curta. Beatriz mandou recolher crachás de quem não se alinhasse. Tiago, um engenheiro brilhante e leal, foi chamado à sala de vidro. Saiu pálido, com uma caixa de papelão. Carlos cruzou, com ele no corredor e virou o rosto. O sinal que eu precisava. Eles queriam limpar o terreno. Às 10 horas entrei no escritório alugado, onde montamos nossa operação do lado de fora. Javier organizava uma parede de post-its. Fornecedores, bancos, clientes âncora, provas. Daniel posicionou o notebook e abriu um painel com gráficos simples. Isabel cuidava do calendário de prazos. Gabriel revisava contratos. Atualizações. Pedi. Daniel veio direto. Achamos novos lançamentos de diárias de hotel no Mina Messientes, nome da Beatriz, constando como workshop. O mesmo período em que houve consultoria externa e pagamentos fracionados para uma MI recém-aberta. Nome da MI, JP Gestão. Respondi e eu anotei, só pensando em fatos. Só que no contrato social, a sócia é uma prima dela. Guardem tudo em PDF com metadados. Falei. Padrão. Isabel levantou a mão. Os bancos deram retorno. Roberto diz que o comitê de crédito quer esclarecimentos sobre a troca de comando. Suspenderam provisoriamente a ampliação de limite e exigiram cópias das atas e procurações. Outro banco pediu confirmação da cadeia de propriedade intelectual. Assenti. O freio estava funcionando. Javier mostrou o quadro de clientes âncora. Miguel aceitou migrar os testes para ambiente isolado. Carla, do hospital parceiro, quer falar com você hoje. Henrique, da indústria, mandou mensagem. Mudou a direção. Quem assina agora? A imagem já está rachando. Ótimo, respondi. Agendem com Carla agora à tarde. Com Henrique, mando eu mesma um áudio. Enquanto alinhávamos as tarefas, meu celular vibrou. Mensagem do número da recepção. Comunicado interno. Reestruturação. Quem conversar com pessoas externas ligadas ao passado será desligado por perda de confiança. Respirei fundo. A pressão de Beatriz era do tipo que assusta os inseguros, mas também faz os corretos se posicionarem. Sofia, liguei. Tudo bem aí? Sim, a equipe está tensa. Ela baixou a voz. Ana, a Beatriz trouxe uma equipe de marketing de fora. Estão prometendo o maior relançamento da nossa história. Falaram em evento, banda, brinde. Querem abrir pré-venda amanhã. Olhei para a doutora Laura, que acabava de chegar com uma pasta. A liminar. A petição entrou. O juiz está de plantão. Ela sentou, aberta, confiante. Temos sessões registradas, depósitos de autoria, e-mails em que você negocia as versões do produto e o contrato guarda que impede sublicença sem sua assinatura. É robusto. E o comunicado aos acionistas. Pronto, sem ataques. Só fatos. Mudança. De controle sem rito, risco jurídico alto e a informação de que a licença do produto está vinculada a você. Peço autorização para enviar ao meio-dia. Autorizado.
Anotei mais uma linha no caderno. Era minha forma de não me perder. 10h47. Comunicado de retaliação interna. 11h15. Petição protocolada. Meio-dia. Carta ao acionistas. Antes do almoço, encontrei Carla numa sala discreta do prédio ao lado. Ela chegou séria, mãos cruzadas. Eu gosto de você, Ana. Sempre foi correta comigo. O que está acontecendo? Uma troca de direção feita de forma torta, respondi, simples. E uma tentativa de vender um produto sem a licença necessária. Eu não vou entrar em guerra. Só quero proteger o que é certo. Se pedirem para você assinar qualquer coisa, peça confirmação por escrito de quem detém a licença. E se tiver dúvida, me liga. Ela assentiu. Meu comitê de compras não assina nada nublado. Pode contar com minha cautela. De volta ao escritório, Javier rodava uma planilha de cronograma. Eles marcaram o tal evento de relançamento para sexta, às 19 horas. Ele me mostrou a arte que um estagiário vazou. Logotipo, palco, telão. Guardem essa arte, disse. Vai ser útil. Às 14 horas, chegou notícia ruim. Tiago e mais 3 foram demitidos. Cultura nova, disseram. Sofia me mandou um áudio chorando, mas firme. Eu fico, Ana. Ninguém mexe nos painéis sem deixar rastros. Já printei tudo. Vamos cuidar dos nossos. Falei para Isabel. Levantem os nomes dos demitidos. Quero falar por um. Quem topar vem para o nosso time temporário como consultor. Pagamento por fora, contrato simples. A gente segura essas pessoas até a poeira baixar. No meio da tarde, a internet começou a ferver. Primeiro, um perfil do setor postou. Mudanças no topo. Nova diretora assume e promete virada histórica. Minutos depois, um colunista replicou. Fontes relatam tensão interna e saída de nomes antigos. Não precisei mover um dedo. Os fatos estavam gritando por si. Carlos me ligou. Atendi. Que você está fazendo isso? Ele disse, voz cansada. Protegendo o que é meu por direito, respondi. E poupando a empresa de um erro que pode custar caro. Você sabe disso. Você podia ter conversado comigo. Soltei um riso curto. Quando, Carlos? Entre uma reserva de hotel e outra. Silêncio. Ele desligou. Voltei para a mesa. Vamos preparar o pacote de contingência. Anunciei. Se a liminar sair, precisamos de 3 coisas prontas. Carta para o público, aviso formal aos fornecedores e uma comunicação acolhedora aos funcionários que ficaram lá dentro. A doutora Laura já tinha os rascunhos. Ajustamos o tom. Nada de ataques. Frase simples. Por decisão judicial, o uso de marcas, fórmulas e código está suspenso até nova ordem. Clientes mantenham seus ambientes em modo de teste. Equipe, cuidem dos registros e dos prazos. Estamos trabalhando para preservar empregos e relações. Roberto me ligou. Confirmadas as suspeitas, Ana. O comitê congelou linhas de crédito. Não é corte, é pausa. Até formalizarem a troca com ata válida. Não há ampliação. Agradeci. Era exatamente a rachadura que eu precisava para impedir o salto sem paraquedas. No fim da tarde, a reação do outro lado endureceu. Beatriz convocou uma apresentação ao vivo no auditório. Eu não estava lá, mas recebi o vídeo de 3 pessoas diferentes. Ela entrou com luzes, música leve, microfone na mão. Hoje começa uma nova era, disse teatral. Quem não tiver coragem, peça para sair. E para quem ficou preso ao passado, recado claro, nós vamos avançar. Aplausos tímidos. Na segunda fila, Carlos batia palmas com cara de pedra. Senti um gosto amargo na boca. Depois só uma paz teimosa. Abri o caderno e escrevi. 17h20, discurso de palco, registro arquivado. À noite, reunimos todos os ex-colaboradores que aceitaram o convite. Tiago, Júlia, Mateu, Helena. Locamos uma sala simples, empilhamos cadeiras, pedimos café. Eu falei, olhando nos olhos. Eu não prometo cargos, prometo honra, transparência e pagamento justo pelo tempo de vocês. Vamos organizar provas, orientar clientes e proteger processos. Quem não quiser, está livre. Quem quiser, fica do meu lado por algumas semanas. Ninguém levantou. Tiago ergueu a mão. Eu topo. Eu vi muita coisa torta. Quero dormir em paz. Fomos distribuindo tarefas. Júlia ficou responsável por consolidar os prints do painel de reclamações com data e hora.
Mateu revisaria logs de compilação para mostrar quem de fato comitou as versões críticas. Helena ficaria com a documentação de qualidade, apontando riscos de lançar algo sem validação final. Mais tarde, gravei um áudio para Henrique. Boa noite, aqui é a Ana. Houve uma troca apressada na direção. Peço que não assinem nenhum aditivo até receber confirmação por escrito de quem detém a licença do produto. Qualquer dúvida, me ligue. Enviei. Ele respondeu com um recebido. Às 22 horas, ainda na sala, Isabel olhou o celular e sorriu de canto. O perfil da área publicou. Corrigenda. Relançamento adiado para sexta por ajustes técnicos. Ela me mostrou a tela. Ajustes técnicos chamados realidade, disse Daniel, seco. Amanhã cedo, falei. Soltamos a carta aos acionistas. Depois envio mensagens diretas aos clientes âncora. Se a liminar sair, ativamos o pacote. Se não sair, a gente aperta os freios via bancos e fornecedores. Voltando para casa, o cansaço bateu, mas o corpo seguiu alerta. No elevador, ouvi minha própria respiração regular, como se eu tivesse encontrado um ritmo. Entrei, deixei a bolsa, lavei o rosto e encostei a testa na janela. Lá embaixo, carros cruzavam a noite como formigas. Pensei em como a queda de hoje de manhã tinha um fundo que eu não desejava a ninguém, mas também pensei no sorriso em minha boca quando fui puxada pelo braço. Não era orgulho, era convicção. O celular vibrou pela última vez. Mensagem curta da Sofia. Estou aqui. Amanhã, 7 horas, eu te ligo do vestiário. Respondi com um coração. Fechei as cortinas, apaguei as luzes, deixei o caderno na cabeceira e adormeci com a frase que eu tinha repetido o dia inteiro. Sem pressa, sem ruído, só verdade. A madrugada passou mansa. Antes do sol, acordei sem despertador. Fiz café, revisei os textos com a doutora Laura e sentei na mesa com o caderno aberto na página nova, em branco, pronta para escrever a próxima linha da minha história. Do lado de fora, o mundo parecia o mesmo. Por dentro, eu já era outra. E o prédio lá, no fim da avenida, cheio de luzes acesas, se preparava para um relançamento que ainda não sabia que tinha hora marcada para mudar de rumo. 10, 9, 8... A contagem ecoava no salão. Luzes piscavam, câmera no tripé. Garçons alinhados com taças. Beatriz sorriu para a plateia e ergueu o microfone. Eu assistia de pé, ao fundo, encostada na parede. Não entrei como convidada. Entrei como quem testemunha o próprio nome sendo usado sem permissão. 3, 2, 1. O telão começou a acender. A porta lateral se abriu com um estalo seco. Um homem de colete entrou, acompanhado por 2 pessoas com crachá de serviço, papel na mão, voz treinada, ordem judicial. Ele falou firme, sem pedir licença. O som do salão murchou. Por determinação do juízo, está suspenso o uso de marcas, fórmulas e código ligados ao produto, até autorização expressa da detentora de direitos, Ana. Notificação entregue. A palavra suspenso pareceu puxar o cabo de força do evento. O telão piscou. Beatriz perdeu meio centímetro de sorriso. Carlos, sentado na primeira fila, levantou com o rosto tenso. Isso é um absurdo, ela disse, tentando manter a pose. Desliga esse microfone. Continuem a apresentação. Ninguém se mexeu. O homem do colete se aproximou do palco e repetiu, sem aumentar o tom. A desobediência gera multa diária e responsabilização. A notificação foi enviada também por e-mail e protocolada no sistema. Aqui a cópia. Estendeu o envelope. Beatriz não pegou. Carlos pegou. Abriu, leu rápido. Eu vi o momento em que o maxilar dele travou. Ele me viu lá atrás. Nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Eu não desviei. Meu celular vibrou. Doutora Laura. Cumprido no local, juiz deferiu integralmente. Foto do AR anexada. Logo abaixo, Daniel. Relatório final pronto. Transferências e e-mails mapeados. Eu respirei como quem volta à superfície depois de muito tempo debaixo d'água. No palco, Beatriz tentou virar o jogo na fala. Gente, é só um trâmite. Coisas burocráticas. Temos um grande produto. Não vamos parar por... Ela travou. O telão, conectado à internet do evento, recebeu um aviso automático do nosso time. Material protegido por decisão judicial,
Exibição suspensa. A mensagem ocupou a tela inteira com um plano branco e letras pretas. Simples, indiscutível. Eu saí do fundo, caminhei pelo corredor central. Não havia plateia suficiente para me intimidar. O som dos meus passos pareceu maior do que eu. Parei a uma distância segura do palco e falei sem microfone, mas com a voz que aprendi a usar quando tudo desaba. Parem o equipamento, guardem os computadores. Ninguém me... Aqui precisa perder o emprego por causa de uma ordem mal dada. Um técnico tirou o cabo do projetor, outro fechou o notebook. Um terceiro olhou para Beatriz, esperando instruções. Ela só repetia, continuem, com um fio de voz que não convencia. Carlos desceu do palco, chegou perto de mim, quase encostando ombro com ombro. Dá para conversar? Sussurrou. Ah, dá, respondi. Com tudo por escrito. Ele respirou fundo, como quem segura algo que quer explodir. A gente resolve isso durante a semana. Não precisava ser assim. Precisava ser legal. Falei hoje. É. Fomos para uma sala lateral. A doutora Laura já estava lá como combinado, com a pasta aberta. Daniel, Isabel e Gabriel também. A porta fechou. O som do salão ficou longe. Daniel projetou uma planilha na parede, límpida, direta. Aqui estão as transferências. Este bloco de pagamentos fracionados entrou numa empresa recém-aberta, JP Gestão. Clique no contrato social. A sócia é parente de primeiro grau da Beatriz. Clique. No METS, mesmo período. Houve diárias de hotel descritas como workshop, mas que batem com registros de lazer em redes sociais. Clique. Temos e-mails da Beatriz e do Carlos trocados no domingo, pedindo jeitinhos para agilizar compras sem 3 cotações. Carlos bateu a mão na mesa. Não tem crime aqui. Isso é interpretação. A doutora Laura não alterou o rosto. Ninguém falou em crime. Estamos falando de riscos e conflitos de interesse. A Assembleia vai decidir. Ela virou a folha e apontou a procuração usada. Hoje para a nomeação da nova direção. Tem vício de forma. Foi assinada por alguém sem poderes para tanto, com data divergente da ata. Já protocolamos pedido de invalidação. Beatriz entrou na sala como um raio. Olhou os slides, olhou para mim, olhou para o envelope. Você se acha muito esperta, né? Eu me acho responsável, respondi. Por isso protegi, por isso trouxe à luz. A marca é da empresa, ela gritou. A marca, o código e as fórmulas foram cedidos à empresa sob licença, expliquei. Simples, como quem fala para alguém que não quer entender. Licença com cláusula de veto meu para uso. Está aqui com registro e agora tem uma decisão do juiz confirmando isso. Carlos passou a mão no cabelo, cansado. E o que você quer? Eu respirei. Não era hora de discurso. Quero respeito ao direito. Quero auditoria independente com acesso total. Quero assembleia com todos os acionistas, com voto informado. E quero que ninguém lá fora seja prejudicado por atos impulsivos. Beatriz riu curta. Você acha que vão te ouvir? Você está fora. Eu estou no palco. Ela bateu no peito como se ainda tivesse o microfone. A porta abriu de novo. Roberto do banco apareceu com um tablet. Desculpem interromper. Recebemos a decisão judicial. As linhas ficam congeladas até regularização. E ele hesitou. Os outros bancos seguiram a mesma orientação. Eu vim avisar pessoalmente para evitarem passar vergonha na frente dos convidados. O rosto da Beatriz perdeu cor. Carlos sentou. Eu só agradeci com um gesto de cabeça. O celular da doutora Laura vibrou. Ela leu e levantou o olhar. Assembleia emergencial marcada para amanhã, às 10 horas. Assinaturas suficientes para convocação. Pauta, validação de atos, controle de licenças, apuração de irregularidades e recomposição do conselho. O salão do lado de fora começou a esvaziar. Pessoas cochichavam em pequenos grupos. A música de fundo foi ficando sem graça, como se alguém tivesse esquecido de pausar. Eu não vou a assembleia nenhuma, disse Beatriz, ainda de pé. Isso é golpe baixo. Vá, falei. Lá dentro tem ata, voto e memória. A rua tem internet, foto e opinião. Escolha o palco. Ela saiu batendo a porta. Carlos ficou. Olhou para mim com olhos que eu conheço desde a nossa juventude. Por que você não me avisou? Ele perguntou, quase um pedido. Eu avisei, respondi. Você não quis ouvir. No dia seguinte, às 10 em ponto, a sala da assembleia estava cheia. Gente antiga, gente nova,
alguns curiosos que conseguiram convite. Eu sentei no Miranuariton de fundo com meu caderno Linha do Tempo e uma caneta azul. A doutora Laura estava ao meu lado. Daniel e Isabel ficaram encostados na parede, discretos. O presidente da mesa abriu os trabalhos. Voz neutra, protocolo claro. Pauta 1. Análise da decisão judicial que suspendeu o uso de marcas, fórmulas e código. Ele me chamou para falar como detentora da licença. Eu levantei, caminhei até a frente, falei em poucas frases. O produto que todos nós amamos existe porque muita gente suou e porque eu, pessoalmente, criei e registrei as partes essenciais. Cedi por licença. A licença exige minha anuência. O juiz confirmou isso. Estou aqui para cooperar, não para travar. Mas sem segurança jurídica, ninguém assina nada. Silêncio atento. Em seguida, Daniel foi chamado como auditor independente. Mostrou em 5 telas o que precisava ser mostrado. Sem adjetivos, sem humilhação. Números, datas, valores, nomes. Beatriz tentou interromper 2 vezes. Foi contida pelo presidente. A senhora terá seu tempo. Chegou a vez da Beatriz. Ela falou alto, gesticulou, acusou perseguição, disse que todo mundo faz assim, que era coisa de quem não aceita mudança. Alguns baixaram os olhos, outros cruzaram os braços. O presidente colocou em votação os pontos. 1. Reconhecimento da decisão judicial e cumprimento imediato. 2. Invalidação da procuração usada para a troca de direção. 3. Afastamento preventivo de Beatriz e Carlos de funções executivas até conclusão da apuração. 4. Contratação formal da auditoria para investigação completa. 5. Criação de comitê temporário de gestão. Os cartões levantaram. 1, 2, 3. A maioria se formou clara, limpa, indiscutível. O presidente declarou: aprovado. Beatriz levantou no ato, vermelha. Vocês vão se arrepender. O que nos arrepende é não ter visto antes, disse alguém atrás. O presidente concluiu. Com o afastamento aprovado, comunico agora, em nome do Conselho, a notificação de bloqueio cautelar de bens dos envolvidos, nos limites da lei até que o exame se conclua. A assessoria jurídica vai tratar do protocolo, e os fatos serão comunicados às autoridades competentes. Carlos afundou na cadeira. Beatriz saiu escoltada por 2 seguranças. A ironia me cortou como vento frio. Os mesmos braços que ontem me empurraram para fora agora indicavam a ela a porta. Quando tudo terminou, alguns vieram falar comigo, mãos que tremiam, olhos marejados. Desculpa, disse uma funcionária. Eu não sabia como agir. Está tudo bem, respondi. Agora a gente sabe. Do lado de fora, respirei. Não era alívio completo, mas era ar limpo. O celular vibrou de novo. Sofia. Obrigada. Hoje eu vi gente levantando da cadeira e aplaudindo o certo. Enviei um áudio curto. Abraço em vocês. Vamos reconstruir com calma. No fim da tarde, a nota oficial saiu. Por decisão da Assembleia foram invalidados atos recentes, suspenso o uso de licença sem anuência e instaurada a apuração independente. A antiga direção está afastada. A empresa reforça seu compromisso com a legalidade e com os clientes. Eu fechei o caderno. Escrevi a última linha do dia. Reviravolta concluída. Verdade no centro. Depois encostei a cabeça na poltrona, olhei para o teto e deixei um sorriso leve nascer. Não era triunfo, era ordem. Amanhã viria a próxima escolha: voltar para a cadeira ou seguir outro caminho. Mas isso era capítulo seguinte. A assembleia terminou e no mesmo corredor me chamaram para uma sala pequena. O presidente do conselho puxou a cadeira para mim. Ana, queremos você de volta na direção hoje, se possível. Olhei para a mesa. Papéis, canetas, olhares ansiosos. Respirei fundo. Eu não volto para a cadeira. Respondi clara. Volto só para a transição. 90 dias com condições por escrito. Auditoria independente com acesso total, comitê de gestão com gente técnica, recomposição do time que foi cortado e nenhuma decisão relevante sem aprovação colegiada. A licença fica comigo até o final da transição. Depois, conversamos. O presidente assentiu devagar. E quanto ao acordo? 3 pontos. Contei nos dedos. 1. Compra da minha participação por valor justo atualizado.
2. Contrato de licença com remuneração adequada pelos próximos 2 anos para quem ficar com o produto. 3. Um fundo de reparação para os funcionários demitidos por retaliação. Sem isso, não tem assinatura. Silêncio. A doutora Laura tirou uma minuta da pasta. Está tudo aqui. É duro, mas limpo. No fim da tarde, veio a primeira reunião de negociação. Do lado de lá, um advogado de terno impecável, olhar gelado. Beatriz entrou depois, sem a maquiagem pesada de sempre. Carlos chegou por último, abatido. A proposta é absurda, o advogado disse. Vocês querem sangrar a empresa? Eu quero salvá-la de um processo ainda maior, respondi. E encerrar meu ciclo com dignidade. O resto a Assembleia decide. Carlos pigarreou. Ana, a gente pode ajustar números. Carlos, não são números. Cortei, mansa. São escolhas, as suas e as minhas. A minha agora é a paz. Assinamos o cronograma da transição naquela noite. Meu papel. Interina apenas para organizar o revezamento, revisar contratos sensíveis, recontratar quem quisesse voltar, atender clientes críticos e manter a casa em pé. Nada de fotos, nada de discursos. Trabalho. No dia seguinte, entrei pelo mesmo saguão onde fui arrastada, sem holofotes. Sofia me esperava ao lado da catraca, com olhos brilhando. Está pronta? Ela perguntou. Sempre estive, respondi, e passei o crachá provisório no leitor. O elevador subiu devagar. No andar principal, chamei todo mundo para um encontro curto, sem palco, sem música. Eu não vim caçar ninguém, falei, olhando rosto por rosto. Vim organizar. Quem ficou com medo, eu entendo. Quem segurou a barra? Obrigada. A partir de hoje, tudo por escrito. Nada escondido. Cliente e equipe em primeiro lugar. Aplausos tímidos, alguns suspiros. Tiago, recontratado como consultor, sorriu de canto. Júlia já abria um arquivo de cronograma com os prazos da auditoria. Mateu conectava o notebook para consolidar logs. Helena trazia uma planilha de riscos. O ar mudou de cheiro. Na semana 1, cumprimos o básico. Cancelamos o evento, enviamos carta a clientes, abrimos um canal direto para dúvidas técnicas. Restabelecemos prazos razoáveis. O telefone tocou menos aos berros. Os e-mails ganharam assunto claro. Quem precisava de descanso tirou 2 dias. Quem precisava de voz, falou. Na semana 2, a Justiça confirmou o bloqueio cautelar de bens da Beatriz. Não comemorei, só anotei no meu caderno. Medida protetiva para o caixa. O comitê aprovou a devolução de uma verba desviada em contratos com a tal ME. Fornecedores aceitaram renegociar prazos. O ar ficou respirável. Na semana 3, a Assembleia aprovou minha proposta de acordo. Compra da minha participação por alto valor, pago em parcelas com garantia real, e um contrato de licença com remuneração justa por 2 anos, transferível depois. 1/3 do dinheiro foi para um fundo de reparação para quem foi demitido em reestruturação. O jurídico anunciou que Carlos ficaria afastado do conselho até o fim da apuração. Ele me procurou no corredor. Eu estraguei tudo, né? Disse baixo. Olhei para ele como quem olha um retrato antigo. Você estragou. O que era nosso, o que é meu, eu estou reconstruindo. Ele quis dizer algo. Parou, estendeu a caneta, assinou a renúncia. Na semana 4, sentei com Beatriz numa sala de vidro, sem plateia. Ela estava pálida. Você venceu? Ela disse amarga. Eu escolhi outro caminho, respondi. E os fatos vieram junto. Ela mordeu o lábio. O que eu faço agora? Pensei em todas as cenas. A pasta azul, os seguranças, o perfume no corredor, a ordem sem licença. Pensei e falei a única coisa verdadeira que me veio. Em frente e aprenda. Ela engoliu seco, assinou a saída, foi embora com uma caixa pequena. No meio dos 90 dias, percebi que a empresa podia seguir sem mim. O comitê funcionava, os processos voltaram ao eixo, clientes eram atendidos. Eu não precisava mais daquele teto. Meu teto agora era o céu aberto. No último dia da transição, arrumei minha mesa provisória. Devolvi o crachá. Sofia me abraçou, chorando e rindo. Para onde você vai? Ela perguntou. Para casa,
Depois para um escritório em cima de uma padaria. Respondi, brincando. Quero uma equipe pequena. Quero ar puro. Quero criar do começo, mas do jeito certo. Daniel apareceu na porta com os relatórios finais. Tudo entregue. Apertei a mão dele. Obrigada por trazer luz. À tarde, fui ao cartório com a doutora Laura. Assinamos a venda da minha participação. Alto valor, garantias sólidas, cronograma claro. Assinamos também a licença pelos 2 anos. Eu saí com 2 vias, um comprovante e um alívio sereno no peito. Naquela noite, sentei na cozinha de casa com uma xícara de chá. Deixei o silêncio chegar. Lembrei do dia em que fui puxada pelo braço. Lembrei do meu sorriso pequeno, teimoso. Lembrei da pergunta da Beatriz. Por que você está sorrindo? Eu sabia a resposta agora. Porque eu já tinha escolhido o final. Meses depois, abri a porta do escritório novo. Era simples. 3 mesas, plantas no parapeito, um quadro branco com frases curtas, sem atalhos. Contrato claro, gente antes de cifra. Javier já estava no computador, concentrado. Tiago discutia uma solução com Mateu. Júlia organizava o fluxo de atendimento. Helena revisava um checklist. Sofia coordenava tudo com o mesmo coração de sempre. Bom dia, equipe! Falei, entrando de olhos brilhantes. Bom dia, chefe! Eles responderam num coro divertido. Chefe não, corrigi sorrindo. Parceira. Nosso primeiro contrato não era gigante, mas era limpo. Fomos entregando 1 a 1, com prazos humanos e comunicação clara. Quando o Caixa permitiu, instituímos auxílio para cuidado com filhos. 1 dia por mês para estudo e mentoria para quem quisesse crescer. A saúde do time virou prioridade e o produto ganhou alma. Certa manhã, recebi uma intimação como testemunha no processo que investigava os atos anteriores. Fui ao fórum, prestei depoimento, respondi com calma. No corredor, vi Carlos sentado, olhar baixo. Ele levantou como se quisesse falar. Eu parei a 2 passos. Eu sinto muito, ele disse. Eu também, respondi. Mas está feito. Cuida de você. Ele assentiu. Eu segui sem peso. No fim de um semestre, fizemos um evento pequeno numa sala emprestada por amigos. Nada de telão gigante. Um projetor simples, um bolo no canto, cadeiras de plástico. A gente apresentaria a primeira versão de algo novo com nossa assinatura. Quando as luzes apagaram, eu respirei o mesmo ar do começo de tudo. O ar de quem cria sem medo. Prontos? Perguntei para a equipe. Prontos, responderam. A tela acendeu. O que víamos ali era fruto de noites honestas, de discussões de boa-fé, de erros corrigidos à luz do dia. O público, pequeno, mas verdadeiro, aplaudiu. Eu olhei para o meu time e entendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Saí para o corredor, encostei na parede, fria, e deixei um sorriso nascer. Sofia chegou ao meu lado, apoiou a cabeça no meu ombro. Por que você está sorrindo? Ela perguntou brincando. Porque agora todo mundo sabe, respondi. O que é meu ninguém arranca mais, minha paz. No caminho de volta, o sol bateu no rosto como naquele primeiro dia. Só que desta vez não havia guarda empurrando, nem saguão gelado, nem pasta azul. Havia passos firmes e portas abertas pela frente. Fechei o caderno Linha do Tempo. Na última página escrevi: Ciclo encerrado, novo começo. E guardei o resto. A vida se encarrega. A história de Ana nos ensina que a força para enfrentar a injustiça e reconstruir a própria vida vem da verdade, da organização e da resiliência. Ela mostra que, mesmo diante da traição e da humilhação, é possível manter a dignidade ao agir com clareza, estratégia e apoio de pessoas confiáveis. O texto destaca a importância de proteger o que é seu por direito, não com vingança, mas com fatos e processos transparentes. Ana nos lembra que o verdadeiro poder está em escolher a paz e construir um novo começo, sem abrir mão da honra e do propósito. A vida, quando guiada pela verdade, sempre encontra um jeito de abrir portas.